Olá pessoal, eu sou a professora Adriana e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a aula inicial sobre equação do primeiro grau. Se você quer aprender a operar com as equações, assista esse vídeo até o final. Eu vou trazer para vocês todas as propriedades da equação, o porquê usamos a equação e como operar essas equações. Essa é uma aula muito interessante e eu espero vocês. Olá pessoal, vamos à introdução de equação do primeiro grau. Eu vou explicar para vocês de um modo simples, mas que vocês irão compreender. O que é a equação do primeiro grau? A equação do primeiro grau é toda a expressão em que encontramos letras. As letras podem ser quaisquer letras do alfabeto, A, B, C, mas a mais usada, a que nós temos mais familiaridade em encontrar, são X, Y, Z. Toda expressão que tiver a letra, ela tem que ter três coisas para ser a equação do primeiro grau. Olha o exemplo. X mais 3 igual a 10. Eu tenho que ter três situações, eu tenho que ter três elementos na minha expressão para que ela realmente seja uma equação do primeiro grau. Eu tenho que ter três coisas. A letra, que é chamada de incógnita. Incógnita é o termo desconhecido, é o termo que eu não conheço. Ela é incógnita e ela é representada por letra. Tenho que ter uma operação. No caso dessa expressão, a operação ela é a adição. E tenho que ter a igualdade. Essa igualdade ela é muito importante, porque existem outras situações na matemática em que eu encontro as letras, mas ela não tem o sinal de igualdade, ela não é uma operação. Então ela passa a ser outra situação que não é a equação do primeiro grau. Então, voltando ao conceito, equação do primeiro grau são termos desconhecidos que eu represento por letra. Fechou? Beleza. O que tem que acontecer na minha expressão para que ela seja uma equação do primeiro grau? Ela tem que ter os três elementos: a letra, a operação e o sinal de igual. Aqui eu tenho. Este é um exemplo que eu vou falar de uma maneira para vocês e vocês vão conseguir compreender. O X, ele representa um número. Que número que é esse? Que eu vou somar com 3 e que eu vou encontrar 10. Mentalmente, claro que dá para fazer, mas eu estou jogando essa expressão bem fácil, justamente para poder explicar para vocês como que será a regra que vocês vão usar daqui para frente. Se eu usar o inverso, 10 menos 3 é o 7. Vamos ver se o 7 é a prova. 7 mais 3 realmente é igual a 10. Então, primeira dica que eu vou dar para vocês. Sempre que vocês tiverem uma expressão e ela for uma equação, vocês procurem fazer a operação inversa, porque o inverso eu consigo descobrir o valor dessa incógnita. Quando não dá para fazer o inverso, eu uso a fórmula, ou seja, eu uso uma regrinha. Na matemática, as regras, elas são válidas para que eu consiga efetuar os meus cálculos sem erro. Então, toda vez que você usa a regra, você não corre o risco de errar. É mais difícil você errar com a regra, com uma fórmula, né, do que mentalmente. E também, pessoal, chega num
num certo ponto que fazer de cabeça fica difícil. Como que será a regra nessa expressão? Eu tenho que seguir sempre isso daqui, ó, as letras e os números, que são tudo que eu tenho na minha expressão. Eu tenho letras e tenho números. Esse sinal de igual, ele é a igualdade, ele é a importância que a minha equação tem. Ela só vai ser equação se ela tiver a igualdade. A igualdade ela é essencial para que eu consiga fazer essa jogada da minha regra. Tá? Então, olha, tudo que vem antes do sinal de igual, ele está primeiro, ele está antecedendo o sinal de igual. Então, se ele vem primeiro, se ele vem antes, então ele é primeiro. Então, aqui, ó, é primeiro porque está antes do sinal de igual. E tudo que vem depois, quem que vem depois do primeiro? Nos nossos números originais. Primeiro, segundo, terceiro. Então, depois do primeiro é o segundo. Então, depois do sinal de igual é o segundo membro. Então, essas expressões, elas serão organizadas dentro de uma regra que vai ter o primeiro membro e o segundo membro. O primeiro membro sempre antes do sinal de igual e o segundo membro depois do sinal de igual. Então, agora eu vou completar a palavra. Membro. Fundamental, pessoal. Entender o que é primeiro membro, entender o que é o segundo membro. Primeiro membro vem antes do sinal de igual. Segundo membro depois do sinal de igual. Isso é o que os meus alunos mais confundem. Eles não sabem onde que joga a letra, onde que joga o número, e aí você tem que fazer um elaborado lá, chamar esse sinalzinho de igual de cerquinha, nós vamos pular cerquinha, né? Você criar uma ideia que você tá numa guerra, o que você vai ter que fazer para poder ir lá combater seu inimigo, você vai ter que pular cerca, e o que acontece com você? Você de positivo, você vai para negativo. Então, assim, o que mais tem dificuldade na equação para poder decorar a regra é essa posição. Primeiro membro, segundo membro. Onde que é, onde que não é, que horas que eu mudo o sinal, que horas que eu não mudo o sinal. Então, aqui, olha, estou explicando repetidamente para você que tem dificuldade, para você que não assimilou, dessa vez você vai assimilar. Então, antes do sinal de igual é o primeiro membro e depois o segundo membro. Obrigatoriamente, regra é uma coisa que é para seguir, regra é uma coisa que é para valer. Então, no primeiro membro é obrigatório ficar as letras. E no segundo membro é obrigatório ficar os números. Caso haja mudança de lugar, de letra, de número, irá mudar o sinal. Então, eu tenho que entender também quem são os sinais positivos, quem são os sinais negativos. Vamos lá. Eu tenho aqui mais 3. Se ele é mais, ele é positivo. A minha letra, ela não tem símbolo, ela não está escrito se ela é negativa ou se ela é positiva. Então, subentende-se que ela é positiva. Toda letra que não tem o sinal, todo número que não tem o sinal, subentende-se que é positivo. Então, vamos jogar essa expressão de acordo com a regra. E depois a gente tira a prova. Quem é a letra que eu tenho? A letra é o X. Ela está onde? Olha, ela está antes do sinal de igual. De acordo com a regra, ela vai permanecer no primeiro grau, porque a regra diz que letras permanecem, as letras são obrigatórias ficar no primeiro membro. Se ela já está no primeiro membro, beleza, a gente não vai mexer com ela. Então, a gente não vai mexer com o sinal. Agora, não tenho mais letras, vou colocar o sinal de igual. Vem o sinal da igualdade.
são os números. Quais são os números que eu tenho ali? Eu tenho o número 10 e o número 3. Vamos analisar o 10. O 10, onde que ele está? No primeiro membro ou no segundo membro? O 10, pessoal, ele já está no segundo membro, porque ele está depois do sinal de igual. Ele, na regra, tem que ficar onde? Onde que esse 10 tem que ficar? 10 é número, não é? Então, ele tem que ficar no segundo membro. Não vai mudar o sinal, porque ele já está no segundo membro e ele permanece no segundo membro. Ele vai ficar com o mesmo sinal. Vamos colocar o 10 aqui. Beleza. Temos na nossa expressão outro número. Temos o número 3. Note que o número 3, ele está no primeiro membro. E o 3 é o que mesmo? E o 3 é o que mesmo, pessoal? O 3 é um número. E os números, eles têm que ficar no segundo membro. Então, vamos jogar esse 3 para o segundo membro. Que sinal que ele tem? Positivo. Ó, ele está no primeiro, ele vai pular para o segundo. O que que acontece com o sinal dele? Vai mudar. Ele é positivo, passa a ser negativo. Tenho mais letras para poder organizar? Tenho mais números para organizar? Não. Então, agora eu posso fazer a minha operação. X vai ser igual a 10 menos 3, 7. Vamos verificar se está certinho, pessoal. Vamos colocar o 7 aqui, ó. 7 somado com 3 é igual a 10? Sim. Então, essa expressão é o conjunto verdade, porque determina a minha expressão. Eu tenho que finalizar a minha conta. Tem alguns livros que trazem conjunto solução, é um S. Tá? E aí a gente finaliza direitinho com a solução com o conjunto verdade. Tudo certinho. Então, pessoal, olha, essa é uma dica que eu estou dando para vocês da maneira de fazer. Eu não passei o conteúdo, eu não passei a matéria, apenas a explicação, que está bem reforçada, né? Eu falei várias vezes como vocês têm que fazer. Então aqui, olha, segue uma dica importante. Essa é a primeira propriedade. Primeira propriedade. A primeira propriedade da equação, ela fala sobre a adição e a subtração. Então, se você vê uma expressão que ela é negativa, que ela é uma subtração, para você determinar o valor do x, você faz a operação inversa. Se é mais, você usa menos. Note que aqui é mais, nós usamos o menos. Então, sempre a operação inversa. Claro que vai chegar numa situação, que nós vamos chegar nessa situação. Eu vou gravar vídeo para vocês sobre essa situação chamada números inteiros. Que aí já não dá para a gente fazer mais fazendo a operação inversa. Mas aí, esses números inteiros, eles vão chegar bem à frente, né? Depois que vocês aprenderem a operar essas propriedades. Que é a primeira e segunda propriedade, depois tem as frações, depois as multiplicações, propriedade distributiva e por aí vai. Mas, se você entendeu o que é primeiro membro, o que é segundo membro, você está nota 10. Porque isso é o básico, isso é o que há, certo? Agora, o que representa essa equação do primeiro grau? Vamos neste exemplo aqui que nós estamos mesmo, certo? X mais 3 igual a 10. Pessoal, isso daqui é uma situação, todo x, toda letra na matemática, ela é uma representação de algo que nós temos no nosso cotidiano, na nossa vida diária. Só que nós não chegamos e falamos, nossa, hoje eu fui na quitanda, comprei x mais 3 laranjas e paguei 10. Você sabe o que você comprou. O que representa a incógnita é sempre um valor numérico,
tá? Então, olha, vamos pensar assim, olha. Eu comprei abacaxi, não lembro quando eu paguei, mas eu lembro que eu paguei R$3 das laranjas e no total eu paguei 10. Nossa, quanto será que ficou o abacaxi? Então, vocês entenderam? Tudo que se coloca no papel, tudo que há nos livros de matemática, tudo que é o cálculo, ele tem uma matemática aplicada. Tá? Aqui no cálculo nós chamamos de matemática pura. E os probleminhas, né, as situações, ela é uma matemática aplicada. Tá? Então, pessoal, fica aqui a primeira aula sobre equação do primeiro grau. Eu vou gravar tantas outras para que você consiga realmente aprender, tá ok? Eu aguardo a sua inscrição no meu canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Obrigada!